Ô, Fábio, eu quero trazer o Vandyck Silveira aqui para a conversa, porque essa história de foto e filme a gente já viu aqui no Brasil, né? Inclusive, você citou aí essas questões, e inclusive com algumas expectativas, algumas perspectivas, quando o presidente Lula entrou, e aí acabou dando nisso que a gente já discute aqui semanalmente. Ô, Vandyck, como que está a sua percepção, né? Como que está a sua visão para a economia e para o cenário americano, dadas as premissas elencadas aí pelo Fábio Fares? Bom dia, Fábio. Feliz Natal. Espero que você tenha passado muito bem com a sua família e as pessoas que você ama. Felipe, eu acho que muito se especula a respeito do Donald Trump. E o Donald Trump é um cara que fala bastante, tem esse lado falastrão. Então, uma coisa é aquilo que ele diz que vai fazer, outra coisa é quando ele sentar no cockpit e entender como é que o avião voa, o que ele pode fazer, porque tem muito mais do que eu posso fazer do que aquilo que eu quero fazer. Então, quando essas duas curvas se encontram, é exatamente onde você tem a ação. Donald Trump é um sujeito que fala muito, mas ele é pragmático, ele entende onde existe possibilidade de ação e onde não existe. E isso é o que norteia as decisões dele. Ele é um bilionário, ele é um sujeito muito bem sucedido e ele não teve o sucesso que teve por ser um sujeito totalmente motivado por decisões rápidas, impensadas e coléricas. Não é isso que acontece com uma pessoa como o Donald Trump. Obviamente que ele fala bastante e isso atiça os mercados, as pessoas se protegem. Mas, em retrospectiva, um dos pontos que o Fábio falou, que tem muito dessa politização da formação dos dados, e isso não é uma coisa nova e exclusiva nos Estados Unidos. Eu não sei quanto disso foi feito de maneira deliberada ou quanto disso foi, de fato, erro na coleta dos dados. Existe, sim, a possibilidade de erro de coleta. Eu trabalhei muito na minha vida com econometria e alguns dos erros que eu cometi teve impacto a forma com que os dados foram coletados. E ninguém quis fazer isso propositadamente. Foi um erro e erro acontece. Eu acredito que no caso dos Estados Unidos, provavelmente não foi algo deliberado, tá certo? E é normal em contabilidade nacional a gente revisar números conforme os novos números e os dados eles se configuram mais de maneira mais coesa e completa. Então a gente pode mudar um pouco isso. Então eu acho que é isso que a gente está experienciando nos Estados Unidos. Não vejo, não acredito que um país do tamanho dos Estados Unidos, com a democracia perene que vem demonstrando, que isso seria algo feito. Agora, vale muito a gente entender essas correções de rota, porque os dados, eles dão uma piorada nos números que, sob o Biden, mostravam uma condição melhor. No entanto, os dados de hoje, né, principalmente de payroll, etc., e de seguro-desemprego, desculpe, eles mostram que a economia americana continua sadia, né? O que é importante falar é se ela continua sadia. Ela se mostra bastante sadia e tem se mostrado nessa condição de gerar uma inflação mais baixa do que a expectativa, né? A gente tem tido um alinhamento entre expectativas e inflação de fato e uma queda paulatina, ainda que difícil, dessa inflação. O que fica claro para mim é que qualquer mexida na taxa de juro nos Estados Unidos, e para mim a taxa de juro neutra nos Estados Unidos é em torno de 4%, talvez 4,25%, né? Não é a taxa de juro que fará a economia voar longe. Não é o mesmo tipo de taxa de juro que precipitou essa transformação de produtividade da economia americana nos últimos 20 anos. E isso é preocupante, porque os Estados Unidos, como o diapasão do mundo, né, o líder, a economia que puxa o mundo para frente, vai experimentar uma
um arrefecimento, com certeza, com uma taxa de juro que não vai cair no nível de expectativas que a gente tinha. A grande preocupação que eu tenho, e eu tenho falado isso aqui, é uma situação similar a 79 e 81, onde nós tivemos um pico inflacionário, uma intervenção do Banco Central. Houve um aumento de juros, mas foi um aumento, vamos dizer assim, já precificado pelo mercado, teve uma ligeira queda na inflação e a inflação voltou com um pico muito acentuado, mudança no presidente do presidente do Banco Central, do Fed, entra o Paul Volcker e eleva a taxa de juros para 20%, existe uma queda brutal da inflação, debelada a inflação, mas isso cria anos de crescimento mais truncado. Obviamente foi essa atuação do Banco Central nos anos 80 que fez com que os anos 90 pudessem ser anos de grande progresso econômico e baixa inflação nos Estados Unidos.